às vezes eu estava saindo do cemitério, um dia eu cheguei a pisar no madeirite e escutei a voz assim, né? Eu deixo dormir. E aí depois eu verifiquei que tinha um mendigo dormindo, ele fez uma cabaninha com madeirite, né? Então as histórias são mais relacionadas a esses frequentadores do cemitério, aos vivos mesmo, né? Fala da geografia de lá. Bom, com relação à geografia, tem a parte do aquífero freático, que seria o lençol freático, que ele pode ser contaminado pela decomposição dos cadáveres, né? Então, cada cadáver, mais ou menos 70 quilos, ele vai, na parte decomposta, vai depositar 10 litros de água ao lençol subterrâneo, podendo causar uma contaminação às águas subterrâneas. As pessoas que frequentam lá, que tipo de pessoas frequentam o cemitério de Vila Formosa? Qual é a importância do cemitério de Vila Formosa no conjunto dos Campos Santos de São Paulo? Bom, as pessoas que visitam, elas são das mais variadas classes sociais. Então, os mendigos que vão pegar as oferendas dos orixás, geralmente são alcoólatras, né? E os garotos que vão lá empinar pipa ou fazer sexo, também eles não têm oportunidade de desenvolver a vivência deles dentro da metrópole. Então, eles acabam optando em pegar a vivência deles e fazer dentro do cemitério. Com relação ao cemitério nos Corpos de São Paulo, o cemitério da Vila Formosa é o maior da América Latina e ele ocupa uma área de 763 mil metros, que seria a metade da área do Parque do Ibirapuera. Eduardo, então as pessoas vão fazer sexo lá dentro, é? É? Também. Então, durante a noite, os garotos que são menores, que não têm dinheiro para pagar um motel, ou às vezes por questão de fantasia, de buscar um local diferente, acabam entrando no cemitério e praticando sexo lá. E tem muita cerimônia de sincretismo religioso à noite lá? À noite o que mais predomina é a Umbanda, né? Então, eles colocam as oferendas, mas na maioria das vezes os mendigos acabam, né, degustando essas oferendas aí, como a cachaça, né? Quer dizer que não se tem nenhuma informação de alguém que venha, que já foi e voltou para pegar oferendas. Isso não tem? Essa informação não. Além de visitar túmulos de parentes ou amigos que se foram, o que atrai tantos tipos de pessoas diferentes ao cemitério? Bom, a própria simbologia com a morte, né, e a ligação entre morte e vida acaba atraindo as pessoas ao cemitério. Então, geralmente o cemitério, ou você tem um estranhamento ou fascínio. Ou as pessoas amam ou gostam muito. Então, muitas pessoas passeiam por ali, vão pensar um pouco sobre a existência. Alguns vão ler, outros vão tocar violão também. Eduardo, você encontrou alguma história curiosa durante a sua pesquisa? Olha, são diversas histórias curiosas, né? A que mais chama a atenção foi no dia dos finados, você tem uma miscelânea, né? Então você tem pessoas vendendo cerveja dentro do cemitério, tem pessoas que vão tocar bateria lá. Então, principalmente no dia dos finados, você tem um universo gigantesco, porque é o dia que o cemitério fica mais cheio. É acolhedor o cemitério de Vila Formosa? Tem alguma coisa diferente de outro cemitério? Olha, para mim foi acolhedor porque eu era morador próximo lá, né? E ele acaba sendo acolhedor porque ele se torna uma espécie de um parque público, em função de ter muitas árvores, né? Então ele acolhe mais por essa questão do bucolismo mesmo. E você levantou também a ideia aqui de que as pessoas colocavam... Olha aqui a oferenda aqui. Você colocou a ideia de que as pessoas, a sociedade colocava, por exemplo, José da Silva e família, esquecia o resto da família. Perfeito, porque nos túmulos tradicionais você tem um patriarcalismo, né? Então você tem o nome do homem e a mulher, os filhos, os netos ficam esquecidos. Então, como no cemitério da Vila Formosa você tem essa diferenciação apenas por cor da cruz, aí você tem uma lembrança maior da família. Ô Eduardo, aqui em São Paulo estão ocorrendo vários assaltos a cemitérios. Roubam as pessoas que vão lá e roubam cadáver, tira dente de ouro, tira roupa, tira sapato. Isso acontece lá no Vila Formosa também, não? Olha, na sua pesquisa você verificou alguma coisa de vandalismo? Olha, a respeito de assaltos, se acontece em pequena escala, porque como se trata de um cemitério popular, as pessoas que são enterradas geralmente não têm dente de ouro.
Com relação a vandalismo, a única prática que a gente vê lá é a pichação aos ossários, né? Então, as pessoas acabam indo lá e, além de pichar o muro externo, eles entram no cemitério e também picham o ossário. Última questão, quantas pessoas estão sepultadas lá, mais ou menos? Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram sepultadas até hoje. Nossa. Atualmente deve ter umas 200 mil pessoas. Nossa Senhora. Eduardo Coelho Morgado Rezende, autor do Metrópole da Morte, Necrópole da Vida, um estudo geográfico. Imagine uma criança de 8 anos, um menino, a mãe morre. Ele vai ao enterro dela e nunca mais sai do cemitério. Isto aconteceu com este rapaz. 8 meses eu dormi do lado da sepultura da minha mãe. Não saía de lá pra nada, só saía pra ir no banheiro, esse negócio pra pensar. Com o tempo, o menino ganhou um cobertor, um cantinho para dormir e foi ficando. 22 anos depois, Hernando não quer saber de outro lugar para morar. Se eu sair daqui, eu fico doente. Eu saí daqui para visitar meu avô, lá eu fiquei doente, eu fiquei mal. Eu só vim sarar quando eu vim para cá. Hernando mostra o lugar onde a mãe foi enterrada e onde ele passou boa parte da infância. Hoje, dorme neste quartinho dentro do cemitério, um depósito de ferramentas. A história de Hernando é triste e surpreendente, mas não é a única que descobrimos no maior cemitério da América do Sul, o Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Aqui estão enterradas 1.800.000 pessoas. Já foi lá, já voltou aqui, já subiu, já desceu. A gente está plantando gente. Então isso aqui dói aqui dentro mesmo, muito. O administrador desse lugar é um comunista convicto. Não acredita em Deus, mas respeita os mortos. Antônio não entra, por exemplo, neste subsolo, onde estão 15.000 ossadas. O meu espírito não bate com esse negócio aí, não. Não bate, não. Não fala que não é pra descer aí dentro, não. Então eu tenho medo. Adriana vem ao Vila Formosa toda semana. Visita o túmulo de seus 2 maridos, mortos a tiros. Assassinados, os dois. Como foi? Foi assassinado, foi briga mesmo, né? Confusões entre gangues, digamos assim. De tanto visitar os túmulos, ela fez amizade com a família dos mortos das sepulturas vizinhas. A gente se identificou, criamos amizades, às vezes a gente sai, se encontra, vai pra festa. Fazer amizade no cemitério, cortar caminho para ir para casa, aprender a dirigir, caminhar e até fazer programas com prostitutas. O Vila Formosa nem parece um cemitério quando a gente olha por cima. Esse cemitério ele não tem esse caráter de templo, né? Você não vê capela, você não vê mausoléu. Então ele dá uma impressão de como se fosse um parque infantil, você olhando ele de longe, né? Eduardo é professor e escreveu um livro sobre o Vila Formosa. Narrou histórias como a do primeiro sepultamento, em 1949, e a de Marighella, o guerrilheiro que foi enterrado aqui. Carlos Marighella, aos 6 de novembro de 69, sepultou seu corpo deste. Aqui acabou sendo um quintal da minha casa, né? Então a minha vida era aqui. Então quando eu venho aqui eu lembro da época que eu vinha catar balão, que eu vinha empinar pipa, que eu vinha refletir aqui, caminhar e ficava pensando sobre a existência, que é um lugar sossegado também, né? Cruzes azuis para homens, rosa para mulheres, números para indigentes. Para Hernando, que mora e trabalha no cemitério, há 2 lugares sagrados dentro do Vila Formosa. A gaveta onde está sua mãe e o túmulo de Antônio Cassani Filho, o Cassan, um antigo funcionário, um tipo de pai adotivo. O Cassan, na realidade, ele fez muita parte da minha vida, porque ele me criou aqui dentro. Eu aprendi a ler na administração. Esse final do Cassan, que é o administrador daqui, me pegava os livros, me ensinava letra por letra. Tudo que eu aprendi foi aqui, entendeu? Tudo.
Eu não tive educação dentro de uma escola, eu tive uma educação dentro do cemitério. Espaços gigantescos, arborizados, tranquilos e o mais importante, em plena área urbana. Parece bom, não é? Alguns paulistanos encontraram um lugar no mínimo exótico para brincar, namorar e até colher frutas. Andar de bicicleta, passear com a família, namorar, colher frutas. Nada demais, se o cenário não fosse um cemitério. Desde pequeno, a minha área de brincar sempre foi por aqui, né? Vizinho do cemitério, Barata, como é conhecido, sempre vem aqui quando quer se divertir. Não é lugar ideal assim, né? Mas dá para tirar um lazer aqui. Aqui é possível encontrar até um campo de futebol. Tantas curiosidades, aliadas à própria vivência, acabaram levando um professor de geografia a escrever um livro sobre as histórias do maior cemitério da América Latina. Eduardo morou ao lado do cemitério de Vila Formosa durante 28 anos. Para ele, os mais de 700 mil metros quadrados daqui se transformaram numa extensão da própria casa. Foi onde que eu pratiquei minha vivência, foi dentro da necrópole, né? Deveria ter sido na metrópole de São Paulo, mas acabou sendo aqui no cemitério, né? No livro, ele conta casos como o de Antônio, que além de morar no cemitério, sobrevive do que ele encontra por aqui. Você catar a vela, que tá a borda de vela para você vender. 40 centavos o quilo. Ele até sabe que o que faz é ilegal. Depois das 6 da tarde, é proibido circular nos cemitérios. Mas para ele, que não tem para onde ir, a morada eterna de todos acaba sendo o seu lar. Eu acho para mim que eu tenho medo dos vivos, mas dos mortos não tenho não.